Olá, graça e paz. Hoje nós vamos meditar em um outro salmo, salmo de número 27. Eu gosto muito desse salmo, principalmente a sua abertura, quando o mesmo salmista, Davi, nos diz algo muito importante. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? É importante, dentro da nossa meditação e o propósito dessa semana, pensarmos na paciência, na longanimidade, refletirmos que o que nos sustenta nessa luta por termos um ânimo, uma força alongada em meio às lutas, em meio às provas, em meio à própria vida, à própria existência, não é outra coisa senão a presença do Senhor ao nosso lado. É termos a percepção que Davi tem nas Escrituras e tem na sua própria experiência como servo de Deus, de que a nossa existência depende tão somente do agir de Deus em nossa vida. Muitas são as lutas, muitos são os desafios, muitos são os exércitos que se acampam ao nosso redor, os milhares que se levantam. Tudo isso, de alguma maneira, age para nos limitar a nossa confiança no Senhor. Quando nosso Senhor Jesus conta na parábola sobre aquela semente que cai em uma terra que havia pouca terra, mas muitas pedras, com uma recepção alegre da palavra de Deus, mas diante do surgir do sol, por não ter raiz profunda, essa planta seca, ou seja, a palavra do Senhor alcança o nosso coração e logo se levanta o sol da perseguição, o sol da tribulação. E muitas vezes alguns crentes não suportam isso, porque as suas raízes não foram lançadas profundamente no coração de Deus, na confiança em Deus, na esperança de que as promessas feitas serão realizadas, que o Deus que promete é o Deus que cumpre. É por isso que o salmista começa dizendo isso, chamando a atenção do povo para o fato de que o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa fortaleza, portanto, não devemos ter medo. Quando é o Senhor, o Deus de Israel, que se fez homem em Jesus, que nos doou o seu Santo Espírito, é a razão pela qual nós vivemos a nossa vida. Ele mesmo será para nós o Salvador e o Libertador em toda e qualquer situação. Ele será o nosso protetor em todos os momentos. E é interessante que o final desse texto, nos versículos 13 e 14, Davi é muito claro em dizer, olha, não se trata aqui de uma esperança que se projeta para fora da história, ou para fora da nossa vida, para fora dessa experiência que nós estamos vivendo. Bem sabemos que para nós cristãos, que temos a nossa fé firmada em Jesus Cristo, como único e verdadeiro Senhor, como único e suficiente Salvador, e que por meio dele conhecemos a Deus, o Pai, aquele que o enviou como o único e verdadeiro Deus, fazendo então verdadeiro a passagem de João capítulo 17, versículo 3 ou 4, quando Jesus Cristo diz que esse conhecimento de Deus, esse conhecimento de Cristo,
é a vida eterna, então devemos ter a certeza que se a nossa luta tiver uma ruptura pela morte, pela destruição, isso para nós nada significará. Mas a intenção de Davi é chamar o olhar e a atenção das pessoas para um detalhe muito simples. Versículo 13: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Embora viver ou morrer não seja um problema para nós, a percepção de Davi é olhar para a história, olhar para a vida, olhar para os desafios que ele estava vivendo naquele instante e perceber que Deus agiria. Essa deve ser a nossa confiança também. Essa deve ser a nossa motivação também. Sabermos que o Senhor está ao nosso lado, nos auxiliando, nos sustentando, é também saber que acabará o nosso sofrimento em algum momento. Dentro desse quadro que nós estamos vivendo, de pandemia, haverá um tempo que ela cessará. Haverá um tempo em que ela não trará mais para nós tanto horror, medo, pavor e insegurança. Nós temos a certeza e devemos ter a certeza que esse tempo em que nós estamos, pelo qual nós estamos passando, ele terá o seu fim. Ele terá o seu momento final. Então, nós venceremos esse tempo de aflição por causa do Senhor, que é a nossa salvação. No entanto, de qualquer forma, o salmista nos lembra no versículo 14. E ele repete isso duas vezes, no início e no final do versículo, como forma de nos mostrar a ênfase na necessidade do Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera, pois, no Senhor, ou pelo Senhor. Nós temos aqui, me perdoe se você achar estranho, mas temos um sanduíche de esperança. Esperança está em cima e embaixo nesse versículo, e no meio há uma recomendação. Tem de bom ânimo, fortaleça o teu coração, tenha uma alma totalmente disposta a enfrentar esse momento, tenha um ânimo de lutar, de fazer o que for necessário para superar essas agruras, esses momentos, essas dificuldades. Como é que a gente faz isso? Fortificando o nosso coração, fortificando a nossa alma, fortificando na certeza de que o Senhor é a nossa salvação, de que o Senhor é a fortaleza da nossa vida, e de modo que não temeremos nenhum mal, porque o Senhor está conosco, porque Ele ouve a nossa voz quando clamamos. Nesse momento de apreensão, a nossa alma deve buscar, o nosso coração deve desejar viver a esperança no poder, nas promessas, na bondade, na alegria, na misericórdia daquele que é o nosso Deus. Lembre-se, Ele colocou o seu Espírito Santo em nós, para que vivêssemos o amor, a alegria, a paz, mas também para que tivéssemos um espírito pronto, preparado, longânimo, a fim de enfrentarmos todos os nossos desafios. E que o próprio Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a sua vida e seja a fortaleza da sua alma. Vamos orar. Deus, nós te bendizemos e te louvamos pela tua graça, Pai.
e que a tua graça possa nos sustentar e sustentar o nosso ânimo e alegrar o nosso coração. Fortificando, Deus, diante de todos os desafios que vivemos agora e viveremos no futuro. Na certeza, Deus, que o Senhor cumprirá as tuas promessas e fará sobressair, Deus, em nossas vidas a tua luz. Dá-nos, Deus, a tua graça, traga-nos, Deus, a tua misericórdia e sustenta a nossa vida. Como o Senhor já é, Deus, seja o nosso Salvador. Por meio de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe.